Olá, alunos. Então, a gente começa a nossa disciplina à distância, a nossa disciplina de geração e distribuição de vapor. Hoje nós vamos falar da parte de tecnologia de fluidização e como o fenômeno de fluidização ele pode ser utilizado dentro da área de geração e distribuição de vapor nos processos de conversão térmica dos combustíveis para energia térmica na geração de vapor. Então, o sumário que a gente vai ter nas aulas serão o que é fluidização, os regimes de fluidização, ou seja, quais são os estágios que a gente tem dentro das fluidizações, a classificação de Geldert, que é uma classificação importante dos particulados envolvidos na fluidização, a velocidade de mínima fluidização, que é um parâmetro importantíssimo no dimensionamento e classificação dos regimes de fluidização, os tipos de fornalhas, caldeiras e gaseificadores de leite fluidizado borbulhante, que são um grande grupo de equipamentos que trabalham com o regime de fluidização borbulhante, as fornalhas, caldeiras e gaseificadores de leite fluidizado circulante, que são um outro grande grupo de equipamentos que trabalham com o regime de fluidização circulante, e também algumas perspectivas futuras que a gente vai ter para a questão da utilização da fluidização aí no mundo e no Brasil. Então, primeiramente, a gente vai ver o que é a fluidização, tá? Basicamente, a fluidização o que é? Uma operação pela qual partículas sólidas são transmutadas a um estado de fluidez através do contato com um gás ou líquido. Se não fosse difícil de entender lendo de uma vez só uma frase como essa, tem uma mais complexa ainda. A fluidização ocorre quando o fluxo de fluido, gás ou líquido ascendente através de um leito de partículas adquire velocidade suficiente para suportar as partículas, porém sem arrastá-las, junto com o fluido. O leito assume então o aspecto de um líquido em ebulição e devido a isso surgiu o termo fluidizado. Tudo muito complexo para quem nunca viu uma fluidização acontecendo, tá? Para você poder entender melhor o conceito básico de fluidização, a gente assume aqui, conforme o desenho do lado, um tubo. Vamos arbitrar que esse desenho aqui ele é de um tubo em corte, uma vista de um tubo cilíndrico em corte, certo? E aqui na base a gente tem uma peneira que permite a passagem de ar aqui de baixo e suporta essas partículas, essas bolinhas, são suportadas por essa peneira, certo? Então, eu vou colocando o meu ar aqui entrando por baixo, atravessando essa peneira e o ar vai passando pelo meio das bolinhas até que ele consiga escapar por cima, certo? Quando eu vou aumentando essa velocidade UMF, chega um determinado momento que o ar ele começa a escoar numa velocidade e formar pequenas bolhas aqui no nosso sistema. E essas bolhas elas vão movimentar então as minhas partículas, transformando essas partículas que estavam paradas, né? No primeiro desenho à esquerda a gente trabalha quase que como um filtro, o ar ou o fluido, pode ser um líquido, mas normalmente no nosso caso é ar, ele atravessa aquele leito de partículas por entre os interstícios das partículas, atravessa todo esse leito sem movimentar as partículas, então ele é como um filtro, funciona, né? Um filtro de areia, e chega um determinado momento que essa força que o ar exerce sobre a partícula é tão grande que ele consegue vencer a força estática e aí permite a movimentação das partículas. Então, dessa maneira, a gente consegue definir o que é fluidização, basicamente. Tem um vídeo aqui, infelizmente eu não consegui fazer a apresentação com cortes dos vídeos, então os vídeos vão estar sempre meio mais extensos do que precisaria, mas a gente vai conseguir enxergar o fenômeno de qualquer maneira.
Então aqui, pessoal, ó, vai mostrar para vocês como que se comporta um material particulado em fluidização. Vocês conseguem notar aqui, tem uma seção retangular, areia, e por baixo eu vou injetando ar, formando esse efeito borbulhante no material particulado. Outras características que são importantes da gente notar é que, como ele assume um aspecto de pseudo-líquido, a diferença da densidade do fluido, do material particulado e de um eventual objeto que está sobre ele, vai exercer o fenômeno das diferenças de densidades, ou seja, um material mais denso, ele afunda no leito fluidizado menos denso. Aí dá para ver em corte as bolhas, né? Num leito fluidizado típico, borbulhante. E outra coisa muito importante é que eles pegaram um reator simples em corte, botaram areia, é a mesma areia, só que uma é pintada de marrom e a outra é branca. Então a gente consegue notar que em poucos segundos de fluidização acontece uma mistura muito rápida, muito vigorosa, e nem está tão turbulento assim esse vídeo aí, mas a gente consegue notar que em poucos segundos aquela mistura, aquelas faixas que tinham desaparecem e formam uma mistura relativamente homogênea. Então aí temos uma grande vantagem do leito fluidizado para nós que queremos fazer a utilização disso em nosso favor, que é a turbulência, a mistura rápida, o bom contato entre o gás, que são as partículas, e o gás, que são o ar, e as partículas, que são a areia. Aqui tem outros vídeos para vocês verem, leitos fluidizados, como é que funciona, a questão da diferença das densidades. Ele joga um material pesado, ele afunda, como se fosse uma areia movediça, né? Tijolo. E quando ele joga um mais leve, não. Certo? Tem aqui um outro que é um desenho até bastante antigo, do patinho. O patinho, por ter uma densidade menor do que a do leito fluidizado, ele se comporta boiando sobre o leito fluidizado, mesmo quando ele estava enterrado no começo. Quando começou a fluidização, vou botar de novo para vocês. Quando começou a fluidização, ele toma o topo do leito e fica literalmente boiando sobre o leito fluidizado borbulhante, como se fosse um fluido, um pseudo-fluido de leito fluidizado. Então vamos lá, as principais aplicações do leito fluidizado. Tá? São aplicações muito vastas, então a gente tem algumas muito interessantes, como secagem, fazer mistura, por óbvio, né? A gente viu ali uma mistura muito rápida, recobrimento, aglomeração de pós, aquecimento e resfriamento de sólidos, área farmacêutica, congelamento, limpeza de superfícies, combustão, gaseificação e geração termoelétrica, que é o nosso caso. Tá? Então aqui, pessoal, temos alguns desenhos, né? Uma termoelétrica, aqui. Aqui, por exemplo, uma pintura. Imagina que você tem um pó, tinta em pó, você fluidiza esse pó, aquece o seu objeto que você quer, muito difícil de fazer um bom recobrimento de toda a superfície complexa. Você aquece esse objeto e literalmente afunda ele em pó, e quando você levanta, por conta do aquecimento, ele grudou o pó homogeneamente em toda a sua peça. Aqui tem uma outra aplicação que é para secagem. Você vai entrar aqui com um lodo e ele vai encontrar um leite fluidizado aqui, e pela lateral tem esses tubos aqui que são óleo aquecido. Então você vai entrar com uma lama, por exemplo, e vai sair com um material seco do outro lado, que vai perdendo calor pelo banco de óleo quente que tem aqui. Processo de secagem também. Vou encerrar a primeira parte e a gente continua no segundo vídeo em seguida.